Ui, que medo! Olha aqui, parece parede de verdade. Ô, gente, olha só. Tem pessoas que possuem um medo irracional de personagens de história e terror. A gente foi às ruas, a gente ouviu, né? O pessoal tem medo de palhaço, tem medo de monstro, bruxo, enfim. Né? Figuras como Jason, Fred Krueger, Pennywise, né? Que é o It a Coisa, o Chucky. Dentre tantos outros, podem causar reações que podem até afetar a saúde mental da pessoa. Como perceber essa fobia? O que causa? Quais consequências? Nós estamos conectados com a psicóloga Giovanna Baroni. Oi, Gil! Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais especial de Halloween. Olá, Gi! Boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores aí. Hoje falando um pouquinho sobre medo, né? Nós fomos às ruas da nossa região, aqui de Criciúma, né? Você percebeu ali, né? Tem pessoal que tem medo de boneco, de bruxo, enfim. Por que esses personagens, esses medos a personagens fictícios surgem? Bom, primeiro, o medo, ele é uma reação de defesa ao nosso organismo. Então, quando de alguma maneira o nosso corpo ou a nossa mente identifica algo que poderia se tornar uma ameaça, sendo ela real ou imaginária, nós sentimos o medo. Esses medos de personagens, de pessoal que está aqui conosco, geralmente eles surgem por algum evento traumático que a gente vivenciou, ou por um aspecto que a gente chama falta de controle. Porque, por exemplo, quando eu estou assistindo filme de terror, eu não consigo ter controle sobre qual personagem vai aparecer, o que ele vai fazer, qual vai ser o terrorismo que vai ter naquela cena, e isso me traz uma sensação de medo muito forte. Uhum. Agora, assim, no caso de crianças, por exemplo, você falou do fato traumático, né? O fato de uma criança ser exposta a filmes de terror, por exemplo, é sinal de que ela vai ter um medo futuro? Quais seriam esses episódios traumáticos? Pode ser que ela tenha, sim, não só medos futuros, mas medos no presente. Eu não trabalho com psicoterapia infantil, mas eu já ouvi das mamães, né? Eu trabalho com mulheres, do filho não conseguir dormir sozinho, de um filho não querer ir para a escola e ficar longe dela. Então, essa criança, ela começa a desenvolver medos irracionais e querer ficar excessivamente perto dos pais ou familiares para se sentir seguro. A gente precisa ver o que é saudável apresentar para essa criança, sempre obedecendo a idade indicativa do filme, da série ou do desenho que ela vai assistir, protegendo a saúde mental dela. A longo prazo, sim, pode desenvolver aí uma fobia específica, pode desenvolver uma fobia social, até mesmo um medo de ficar assistindo um filme ou uma série. Agora sobre isso mesmo que eu gostaria de te perguntar, Giovanna. Quando sentir medo, ele vira uma patologia? Tudo o que é demais faz mal, e com o medo não é diferente. Então, quando esse medo ele me trava e ele me incapacita de fazer algo, ele se torna patológico. Uma coisa, por exemplo, é olhar para o teu cenário e ficar com medo daquela aranha gigante que tem ali. Outra coisa é olhar para essa aranha e ter uma crise de ansiedade porque ela está aí com você. Ou eu ver uma aranha pequenininha do meu lado, não conseguir matar porque achar que ela vai me dominar. Então, o medo, ele acaba inundando a pessoa, ela não tem controle sobre a situação, e aí a gente precisa de um suporte psicológico para tratar essa patologia. Tem algumas patologias que são de origem familiar, então assim, a minha mãe tinha muito medo de trovão, de tempestade, pode ser que o filho também tenha esse comportamento. Mas tem algumas fobias que elas são adquiridas diante da ansiedade, que algumas associadas aos medos podem estar ligadas a filmes de terror, a experiências traumáticas, entre tantos outros aspectos. Eu sempre assisti muito filme de terror, nunca tive problema, sabe? Até meus filhos também, assim, mas lá de casa todo mundo de boas, como a gente fala por aí, né? Mas você falou da questão da fobia, quer dizer, os sinais, você já apresentou, né? Quais são os sinais dessas crises de ansiedade? Quais são as consequências, Gil, se a pessoa não tratar? Bom, ela vai começar a apresentar sinais de ansiedade cada vez mais fortes, porque a fobia, ela é um sintoma de ansiedade, ela está dentro dos transtornos ansiosos. Ela vai começar a se isolar. Então, se você me convidar, por exemplo, para ir numa festa de Halloween, eu não vou, porque eu sei que vai ter aranha na decoração. Então, eu começo a me isolar cada vez mais. E se eu não tratar essa fobia, pode ser que vá evoluindo para uma ansiedade mais grave, de repente até para um transtorno misto de depressão e ansiedade em conjunto. Quando a gente tem um diagnóstico psicológico que a gente não trata, é bem possível que ele vá evoluindo gradativamente, assim como as doenças físicas.
Com certeza, né, gente? Se alguém teve muito medo aí no cenário, não troca de canal, fica aqui que a gente tá falando com a psicóloga para te ajudar. Vamos lá, tratamento. Bom, tratamento é psicoterapia e a psicóloga vai avaliar como o paciente se é necessário ir para uma intervenção psiquiátrica para verificar a medicação. Tem alguns casos que só a psicoterapia é o suficiente, mas alguns casos, de fato, precisa de uma medicação porque o caso ele está mais instaurado ali. A indicação e a sugestão que eu dou é sempre respeitar os seus limites. Então, se você tem muito medo de filme de terror, não assista. Ou quando for assistir, assista com alguém de confiança do seu lado, ou assista um terror mais leve, algo que não vá te mobilizar tanto emocionalmente. É sempre importante nós respeitarmos esses limites, porque senão a gente se machuca emocionalmente, talvez para se sentir badalado na roda de amigos, para se sentir pertencente a um grupo. Mas se você não estiver bem emocionalmente, nada disso vai fazer sentido. Com certeza. Em algum momento da minha vida, acho que eu tive medo só do Chuck. Igual a moça que falou agora há pouco na nossa matéria, de bonecos de porcelana. Acabei tendo medo. Eu tinha um boneco muito parecido dentro do meu quarto. Aí eu não conseguia dormir. Aí eu tirei ele de lá, resolveu o problema. Mas a gente fica com medo. Depois passou, né? Com certeza. Isso aparece muito com experiências sobrenaturais também. Também, porque são coisas que nós não temos controle. Então tem pessoas que têm muito medo. Eu tenho também. Eu tenho medo de aranha, mas nem tanto. Mas de sapo, ainda bem que eu proibi sapo no estúdio, né? Não tem sapo aqui. Hoje, para finalizar, então, rapidinho, a prevenção, no caso de crianças, jovens, adultos. Sempre reconhecer os seus limites. Para os pais, obedeçam as classificações indicativas dos conteúdos que os seus filhos estão consumindo. Fica de olho lá no notebook, no tablet dele. O que ele está consumindo, sempre converse em casa sobre isso, se ele tem algum medo, se ele não tem, cuide deles. E para você que é adulto, reconheça os seus limites, vá até onde você consegue. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de filme de terror, não assisto, não faz falta na minha vida. Então, se para você também é assim, tamo junto. Agora, se tu gosta do filme de terror, vá conforme os teus limites e onde tu consegues ir. Com certeza. Ótima dica, Giovana Baroni, psicóloga. Adoramos, né, pessoal? Beijo no seu coração, viu? Beijo. Volte sempre. Tchau, tchau. O pessoal não ficou com medo de mim, né? Não ficou, não.